E o Brasil preside hoje o debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai conduzir a sessão, que deve contar com manifestações de diversos países, incluindo os que não fazem parte oficialmente do colegiado. E entre os temas que devem ser abordados estão o cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários em Gaza, para permitir a chegada de ajuda e a saída de civis das áreas de ataque. Dessa vez, o Conselho pode analisar uma proposta de resolução dos Estados Unidos. Os textos da Rússia e do Brasil já foram vetados anteriormente. E a proposta norte-americana deve ter como foco o direito de autodefesa de Israel pelos ataques terroristas cometidos em 7 de outubro. Eu já volto a conversar agora com o Augusto Teixeira, ele que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Professor, queria que a gente trouxesse um pouco sobre o cenário da ONU, né? Você comentou na nossa última conversa sobre essa reunião do Conselho de Segurança, o que temos visto, né, diante das últimas reuniões e até trazendo uma fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, há uma paralisia no Conselho de Segurança, que não tem conseguido aprovar nenhuma resolução, nenhuma medida efetiva, justamente por conta do poder de veto daqueles 5 países, né? Temos Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro. Hoje, temos Estados Unidos tentando aprovar uma resolução, mas muito difícil a gente ver essa resolução aprovada. E eu gostaria que você trouxesse para a gente se uma reunião da Assembleia Geral da ONU poderia ser a solução nesse cenário, já que não há possibilidade de veto numa reunião da Assembleia Geral. Tainá, o quadro que você desenha, ele é muito claro. É um quadro de imobilismo por parte do Conselho, exatamente pela capacidade de veto de 5 de seus membros e o fato de que você tem países que são detentores deste veto, interessados em lados da disputa geopolítica envolvendo Israel e o Hamas e, obviamente, todo o tabuleiro do Oriente Médio. A resolução dos Estados Unidos é importante, ela reforça o artigo 51 da Carta de São Francisco, em que está clara a ideia da autodefesa, só que é um elemento extremamente subjetivo. Por exemplo, até onde vai o direito de autodefesa? Até onde o direito de autodefesa esbarra na destruição de estruturas civis e no ceifar de vidas civis dentro do ambiente do conflito. Ou seja, é algo extremamente complicado. Some-se a isso, Tainá, o fato de que se uma resolução pró-Israel calcada na ideia do direito de resistência e de autodefesa, apoiado no artigo 51, é aprovada no âmbito do Conselho de Segurança, para a Rússia isso seria muito ruim, em virtude de que a mesma narrativa poderia ser adotada para defender a Ucrânia. Ou seja, é muito improvável que essa resolução não seja vetada dentro do ambiente do Conselho de Segurança. E tem outro aspecto que é ainda mais relevante, Tainá, que é o fato de que os Estados Unidos têm aproveitado a crise e a guerra em Gaza como uma oportunidade, de um lado, para retirar os holofotes do conflito ucraniano na Europa e, segundo, para retomar a iniciativa, a relevância e a liderança dos Estados Unidos, mais notadamente do Joe Biden, no campo da segurança do Oriente Médio. E, nesse sentido, o Conselho de Segurança e a Assembleia se tornam palcos secundários, dado que os Estados Unidos, muitas vezes, fazem aquilo que resoluções poderiam propor, o faz de forma unilateral ou bilateral, descartando a participação de outros membros. É por isso que uma potencial resolução tirada na Assembleia Geral das Nações Unidas, ela pode ter um elemento moral relevante de pressão internacional, especialmente à luz do chamado Sul Global, do qual o Brasil é um país importante nesse sentido, mas pouco efeito prático, porque ela não é vinculante como as resoluções do Conselho de Segurança. É por isso que ainda as grandes potências, os grandes estados que estão por trás deste esquema geopolítico no Oriente Médio são mais relevantes, infelizmente, do que as grandes organizações internacionais que deveriam cuidar da segurança e paz internacionais.